Olá, gente amada que me escuta, como estão todos? Espero que estejam maravilhosamente bem. Eu sou Asus Lafera, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Céu Astral. Hoje falando sobre o Sol em semissextil a Lilith, isso mesmo, a perigosa, a fatal, a Lilith que todo mundo teme, mas que na verdade é algo nosso, não deveríamos temer, nós deveríamos equilibrar essa Lilith e aceitá-la porque no fundo é algo nosso, é a nossa caixa de Pandora pessoal que a gente costuma abrir mesmo. O Sol em semissextil a Lilith, pessoal, acontece 2 vezes por ano, toda vez pode ser o Sol em relação à nossa Lilith pessoal. Acontece 2 vezes por ano o semissextil minguante e depois, após a conjunção, vamos ter o semissextil crescente, todos eles trazendo alguma reação a como a gente lida com a nossa sombra, algum tipo de ênfase, quais são os nossos planos em seguida, né? De modo geral, significa que o desvio de conduta, né, aquilo fora do padrão mora ao lado, né? O vizinho, ele é aquele que nos pede açúcar de madrugada, se é que você me entende. Então ter o Sol em semissextil a Lilith significa isso. É um aspecto neutro, lembre-se disso, o semissextil é um aspecto neutro e ele vai depender muito de como a gente lida com a situação para ele ser positivo ou negativo. Ele é um aspecto que ele tende a colaborar com outros aspectos, ou seja, se algo está acontecendo de errado e aí vem mais uma Lilith para atrapalhar, ou algo está tendo muito êxito, né? As portas estão se abrindo e vem uma Lilith para apimentar a situação ali. Mas o sextil, pessoal, lembre-se, o semissextil é um aspecto de 30 graus. Ele corresponde, para quem ainda tem dúvidas, ele corresponde ao signo do lado. Por exemplo, nós temos o signo de Áries, o semissextil vai ser Peixes e Touro, né? Por exemplo, nós temos o signo de Capricórnio, o semissextil vai ser Sagitário ou Aquário. Então depende muito, que são os signos do lado, são os semissextil. Se tiver um planeta nesse signo e outro planeta no outro, eles estão fazendo o semissextil natural. Mas o aspecto geral é de 30 graus, tá bom? Claro que pode acontecer de a ênfase, né, aquela tolerância de 5 graus a mais, 5 graus a menos. Pode acontecer que um planeta esteja no início do signo, nos primeiros 5 graus de um signo, e o outro que está em semissextil esteja no mesmo signo, só que nos últimos 5 graus. Então eles estão muito longe para ser uma conjunção forte, eles estão muito mais próximos de um semissextil, né? Apesar de que estão no mesmo signo. Pode considerar um semissextil, pode considerar uma conjunção. Nesse caso está muito mais forte para já ser um semissextil, né? Por conta da diferença de mais de 25 graus. Claro que também pode acontecer outro fenômeno interessante. Olha só, temos um planeta finalizando o trânsito ali no grau 28, 29 de um signo. E aí temos outro planeta depois, mais 30 graus depois, ou 35 graus, depende, ali no grau 0 ou 1 do outro signo que faz sextil. Olha só, é um semissextil acidental também, só que são signos que fazem sextil natural. Por exemplo, algum planeta no final de Áries com um planeta no início de Gêmeos, né? Estão fazendo semissextil, mas já estão em signos que fazem sextil. Observe que aí é interessante observar a natureza do aspecto, tá? São aspectos que de alguma forma vão complementar no sextil, mas precisa vencer o semissextil no mapa astrológico. A história daquele aspecto, ele vai ser um aspecto de superação, tá? O semissextil, pessoal, embora seja um aspecto que não é muito falado, não é muito forte, ele não é uma conjunção, mas ele também ainda não é um sextil, então por isso que ele chama semissextil, né? Ele está se preparando para ter o relacionamento, ali, a amizade, o encontro. Revela uma relação de desconforto no sentido potencial
da relação, sabe? Existe algo que deve ser ajustado, algo que está fora do padrão. Como se refere a Lilith, por exemplo, é o vizinho, a vizinha que faz alguns convites libidinosos, alguns convites que a gente tem que sair, sabe, de noite para cumprir. A gente não faz isso, a gente diz que não, que é errado, é um escândalo. O escândalo mora ao lado. Claro que é uma conexão muito moderada com a Lilith também. De modo geral, a Lilith só vai fazer isso se ela tiver, digamos, essa habilidade, essa liberdade com você, sabe? Então, de alguma forma, vai lidar com a sua sombra. Ela vai notar, por exemplo, aquela pessoa, ela nota que você quer também. Então, de alguma forma, tem a ver os desejos reprimidos, a autonomia, uma sexualidade instintiva, sabe? Que uma coisa assim que ali do outro lado, se eu quiser fazer alguma coisa que eu não quero dizer pra ninguém, eu com o vizinho, com a vizinha, eu consigo. Mas observe, o semissextil, pessoal, entre Sol e Lilith, ele cria uma interação entre o ego, né, e partes mais ocultas e instintivas do nosso psique, no sentido que se eu quiser, né, eu faço. Como o aspecto do semissexual é neutro, então você só vai fazer o escândalo se você quiser. É um convite, né? E observe, o escândalo ele tem uma via, né? Alguém precisa gritar e fazê-lo, porque do contrário as pessoas resolvem de maneira sensata, né? Como pessoas adultas. O semissexo é um aspecto que carrega uma tensão suave. Ele sugere que você, com a outra pessoa, ou com as pessoas envolvidas, tenha a oportunidade de integrar esses desejos, esses assuntos de uma maneira bem amadurecida, ao ponto de até de conseguir algum crescimento com isso, algum grau de autoconhecimento, algum grau de satisfação também. Claro, tem que haver um esforço consciente para isso. Se estamos falando do Sol, de alguma forma a pessoa sabe que está aqui, sabe o que está precisando, sabe o que quer. O Sol busca brilhar, expressar a individualidade. A Lilith vai representar partes reprimidas ou renegadas desse Sol. De modo geral, é aquele convite de você ser você mesmo, mas aquilo que você não quer contar para ninguém. Ou seja, só você continua colocando uma máscara social para fazer o que você gosta e depois pode voltar ao seu caminho natural das coisas, sabe? O semissexual aponta para essa relação de leve atrito entre esses dois elementos. Alguém que sabe algum segredo seu, sorriso, alguém que tem um sorriso de Mona Lisa, né? Sugere que você sente de forma sutil a necessidade de colocar, extravasar os sentimentos, os desejos de algum momento, uma vez por semana, de alguma coisa, mas não quer contar para ninguém. Silêncio total. A Lilith representa, por exemplo, a própria sexualidade, né? Mas o Sol, ele seria, digamos, a autonomia, você ser seguro do que você procura. Então indica que durante esse momento, né, durante esse aspecto, a conexão entre esse desejo e quem você é, de alguma forma suprime a independência sexual, suprime quem é você. Você de alguma forma pode não ser tão dono de si, dono dos seus desejos, né, durante um momento e sucumbir, né, às tentações. O aspecto sugere que você pode ter consciência dessas questões, mas pode não lidar com elas de forma direta ou visível e de alguma forma até mascara ela. De modo geral, mas de alguma forma tem aquele pezinho ali sempre que possível. Claro que nascer com esse aspecto, né, desde cedo você lida com essas questões, por exemplo, a vizinha ou o vizinho que é escandaloso, você aprende a ver isso, né, desde cedo.
Claro, e observa escândalo aqui de todo tipo, algumas situações problemáticas com a lei, algumas situações problemáticas com a sexualidade, questões de escândalos de relacionamentos com vizinhos, a pessoa de alguma forma tem uma vida mais errática, né, em relação àquele padrão que as pessoas querem seguir. Então, a integração dessa identidade com a sombra acaba se tornando mais verdadeira, porque você aprende com o exemplo desde cedo. Ou você aprende a se controlar melhor para poder evitar cair naquelas mesmas armadilhas que você já vem observando, ou de alguma forma você aprende a esconder melhor também, né? E não a Lilith vai estar lá de qualquer forma. Claro, vai trazer um leve desconforto em você ficar com vergonha de você sentir aquelas mesmas coisas que você via os outros fazendo. Aí de alguma forma você pode até se reprimir ao ponto de não conseguir, por exemplo, fazer algo diferente daquilo que você aprendeu. Esse aspecto ele pode se manifestar da seguinte forma, claro, de uma forma menos intensa, mas ele vai aparecer naquela pessoa que quer, porque quer demonstrar que é certinha o tempo todo também. Alguém que de alguma forma não quer desviar, digamos, daquilo que é ensinado. Por exemplo, o professor ensina uma forma, você tem que seguir daquela forma, não quer pensar fora da caixa, porque senão vai errar. Alguém que é ensinado a ser certinho e acaba, por exemplo, nunca falando do que quer, do que gosta, por exemplo, nas relações, sabe? Entenda isso aqui pra vida, né? Lembrando que a Lilith, ela fala de ingenuidade e malícia. Então é alguém que acaba escolhendo ficar sempre na ingenuidade, porque acha que se saber de certas coisas vai se tornar uma pessoa ruim, má, e não é bem isso. Pelo contrário, sabendo das coisas erradas, você escolhe a não fazê-las. Então a Lilith aqui, ela influencia a sua vida de forma bem significativa nesse sentido. Você aprende as coisas desde cedo e se segura, aprende a observar o que deve ser feito, o que não, sabe? Evitando escândalos na sua vida, escândalos à toa. O Sol em semissexual Lilith pode indicar um conflito moderado entre a necessidade de ser reconhecido pelas outras pessoas, o desejo de manter sua própria autonomia, especialmente em questões ligadas aos relacionamentos, à sexualidade, a como você leva a vida. Ao mesmo tempo, você quer viver esse lado também de vez em quando mais quente, mais apimentado da vida, quer extravasar um pouco. Observe que aqui fala daquela pessoa que sai para a vida, explora várias coisas, mas quando volta ela quer beber um pouco, ela quer dançar, rebolar, e na vida cotidiana ela não quer. Até desse modo aqui indica alguém que tem um amigo, uma amiga que ela sai apenas para beber, sabe? Aquela amizade sincera que ela pode falar que ela não gosta de fulano, que ela odeia ciclano, mas que ela tolera porque ela precisa trabalhar, ela precisa pagar as contas. Observe que o Sol em si aqui, né, como você é visto na sociedade. A Lilith, embora seja esse segredo, ela também mostra justamente aquele momento em que você é você mesmo e explora partes suas que não pode mostrar em público, porque as sinceridades aqui iriam acabar com alguns relacionamentos. Então, nesse momento aqui, a Lilith funciona até com aquele amigo, aquela amiga que auxilia você a extravasar. Embora você possa não enfrentar crises intensas de identidade, nem sempre vai representar isso, mas assim, precisa aprender a aceitar essas partes de você mesmo, o que isso representa, desejos não expressos, aspectos de suas vontades que você escondeu, que você reprimiu. E não falo somente só sobre sexualidade, não, é desejos também. Então, aquela pessoa que quer tomar um porre, mas não quer que ninguém saiba. Sabe, a Lilith, ela não vai representar só sexualidade, ela vai representar aquelas pessoas que de maneira errática, aquelas pessoas que de alguma forma elas têm uma vida própria e que elas são expulsas do local onde elas estão. Então a Lilith do lado significa justamente aquela vizinha caótica que você tem, mas que você pode ser sua excelente amiga em momentos em que você também quer desabafar e falar de suas pitangas, né? Chorar suas pitangas junto com ela, junto com ele. Enfrente partes de si mesmo que não são
menos difíceis ou mais fáceis em relação a isso, expresse a Lilith com essas pessoas. Extravase também, embora requer trabalho para ser integrado, porque aqui a Lilith ela não pode também ser tão alimentada ao ponto de você se perder nela. A Lilith ela requer que você entenda que ela faz parte da sua vida, mas que ela de alguma forma ela deve ser sutilizada também. Essa amizade, esse amigo que embora ele tenha uma vida errática, ele apenas vai servir como um ajuste pessoal para que você não digamos, desande na sua vida, se entregue direto aos prazeres mundanos, né? Se perca na busca incessante em reprimir as partes que você não gosta de si mesmo. Quando o Sol está em trânsito, por exemplo, uma vez a cada ano, né? 2 vezes se a gente contar a diferença entre semissextil minguante e o semissextil crescente. Isso marca períodos, né, de leve desconforto ou momentos em que você é chamado a ajustar a forma como expressa a sua identidade, especialmente em relação a questões de autonomia, a questões de sedução, questões de como você usa o seu poder pessoal. Se o Sol está chegando próximo à sua Lilith, está no signo anterior, você já começa a observar a oportunidade de você, digamos, seduzir alguém para ter algum tipo de vantagem. Você vai fazer isso? Sim. Não, o que entra em jogo nessa questão? Quem é você, por sinal? Você começa a observar pontos fortes, fracos das pessoas. Esse trânsito não só traz aspectos de sombra da pessoal, mas como ele testa justamente a natureza mesmo de o que você espera das outras pessoas, o que você tem feito, a ideia de culpa, né? O quanto de culpa você tem por trazer à tona esses sentimentos, né, tão quebrados, tão difíceis, mas ainda oferecem oportunidade de crescimento e conscientização, amada. Sim, logo após a conjunção, né, nós teremos o segundo semissextil, que acontece 2 meses depois, né, se a gente contar. Temos o mês do Sol transitando no semissexto, alguns dias, aí depois passa-se um mês, 2 meses depois, o Sol vai transitar no outro signo, que vai fazer semissextil com a Lilith no signo anterior. Durante esse trânsito, por exemplo, você pode perceber pequenos ajustes na forma como você vê a si mesmo. Você não caiu na tentação, você já se prepara para as tentações que poderão ocorrer, né, que poderão ocorrer quando o Sol está chegando na sua Lilith. Depois que ele passa, você observa como você lidou com isso, como você conseguiu lidar com as situações sem reprimi-las, sem negá-las, mas também não sucumbi-las, né? Você aceitou que elas poderiam acontecer, mas você conseguiu, digamos, contornar a situação de uma forma mais amadurecida, né? Observe que você se tornou independente com seus desejos ocultos e não escravos destes desejos. É aquela ideia, o vizinho que tem uma tara, um desejo por você, ele pode ser um excelente amigo, e essa tara só vai ser alimentada se você quiser. O limite para chegar até você é você quem dá. A ideia de você conseguir contornar um desejo que muitas vezes pode ser proibido em algo positivo é como você vai conduzir essa relação. Vai cortá-la, vai acabar com essa relação e acabar tendo um relacionamento muito ruim com seu vizinho, ou você vai se entregar à paixão, não importa o amanhã. Você vai observar qual é o limite que pode ser aceitável, como você pode negociar isso com ele, de alguma forma entendendo os limites, né? De fato, isso indica até o início de uma excelente amizade, afinal você sabe que a pessoa gosta de você. Sabendo conversar e contornar situações, não vamos ter aqui nenhum tipo de escândalo, pelo contrário, é aquela amiga, aquele amigo que você pode ser você mesmo, né? E aquela pessoa que você vai conseguir extravasar nos momentos difíceis. O trânsito pode trazer à tona essas revelações, né, sutis sobre como você tem lidado com seus desejos reprimidos. É um bom momento para explorar essas questões com curiosidade em vez de evitá-las, né? Porque evitar a sombra, pessoal, por mais que represente algum tipo de maturidade mesmo, né? Você se controlou, né? Você não sucumbiu,
mas evitá-las, na verdade, apenas está protelando para quando ela voltar mais forte. Né? Ela vai investir roupas ainda mais difíceis. Então, se você não soube lidar ou evitou nesse momento, da outra vez ela pode vir pior e escapar de uma forma que você nem imaginava. Questões de poder pessoal, dinâmica de controle em suas relações podem surgir durante esse trânsito. A ideia de você entender o seu poder de sedução e você querer usá-lo, testá-lo apenas com uma brincadeira pode acontecer de uma forma disfarçada, uma forma indireta. Você vai me entender. No momento em que a Lilith, por exemplo, se aproxima do seu Sol no semissextil lilithiano, também que ocorre a cada 9 anos e a cada 2 anos e meio na diferença, né? Que é o primeiro semissextil, que é o minguante, depois do segundo, que é o crescente, que vem depois da conjunção. Nossa, é saudável você ser autêntico e respeitar os limites das outras pessoas, mas é saudável também você entender os seus limites, os seus desejos. E a Lilith, chegando em semissextil, por exemplo, são os escândalos que acontecem ao seu redor. Mais uma vez aqui tratando justamente o que está acontecendo ao seu redor. Se vai chegar até você, como é que você vai lidar quando for a sua vez ser julgado pela Lilith, né? Quando a Lilith jogar você contra a parede, os seus problemas, seus desejos, e você vai ter que lidar com isso ou negá-los, né? Vai ser algo desafiador para você mesmo. Aproveite a energia do semissexual para explorar de forma gradual, de forma consciente, essas questões lilithianas, levantando em sua vida justamente essas questões de como você lida com segredos, com desejos, com paixões, com aqueles desejos proibidos, com aquilo que você sabe que não precisa contar para ninguém porque geraria conflito à toa. A Lilith é justamente aquela pessoa, né? Você descobre segredos que não deveria saber e não conta a ninguém porque você sabe que não é da sua conta, não precisa ocasionar problemas por conta disso. A Lilith, ela tem muito a ver, sabe aquela pessoa imatura que descobre um segredo e sai espalhando para todo mundo, ocasionando problemas, né? Porque falou demais. A Lilith pode ser isso, a Lilith pode ser aquela pessoa que sabe disso, mas sabe segurar e a partir disso construir uma boa relação com as outras pessoas, porque é alguém que sabe contar segredos, sabe lidar com as questões dos problemas humanos. De fato, é uma pessoa que sabe lidar assim por essas situações, né, que poderia virar fofocas enormes e gerar muitos conflitos ali onde a pessoa convive. Você pode fortalecer sua autoconfiança e lidando com isso, né, de construir uma identidade sólida e genuína que é integrada justamente a essas pressões. Você entende que as pessoas erram, que você erra, não existe pessoas melhores que ninguém. A dinâmica do Sol e Lilith nesse semissextil é justamente isso. Se seu vizinho faz coisas ilícitas, erradas e você sabe, o que você vai fazer com ele? Vai entregá-lo, vai contá-lo? Qual é o grau mesmo de problemas que esses vizinhos fazem? Observe que a Lilith ele pode representar crimes, tem que, se for criminoso, há que denunciar. Se for apenas uma coisa que é fora do padrão social, por que não respeitar, né? A ideia também é isso. A ideia, o seu vizinho pode ser alguém que não é aceito socialmente por conta da sexualidade dele, por conta do gênero dele, da cor de pele dele, por conta da idade dele, por conta daquilo que ele sabe, da onde ele veio, sabe? A Lilith ela vai representar alguém que é expulso de um local, de um paraíso por ter esses comportamentos diferentes, chocantes, né? Não necessariamente vai ser algo também fora algo criminoso. Se for criminoso, você vai ter o momento certo, né, de entregar, de falar os problemas, do que está acontecendo, do que você concorda, do que não. A ideia é você ser sensato e buscar ter um relacionamento baseado justamente nessa percepção sensata da realidade. Lembre-se disso. Pode parecer um aspecto fraco, que significa apenas você lidar com o vizinho. Pode, de modo geral é isso, mas saber lidar com isso pode abrir portas para você para diferentes situações, como lidar melhor com clientes, como ter um melhor autoconhecimento sobre os seus medos, os seus limites. É uma oportunidade de crescimento e integração para você mesmo, onde você entende que não precisa criar escândalos à toa. Esse tipo de aspecto pode ser aquela situação em que você acaba criando escândalos simplesmente porque você viu algo que não deveria ter visto.
mas a ideia é como você vai contornar a situação, gerando mais um amigo, gerando mais uma amizade, abrindo portas de oportunidade de crescimento, pode ser de trabalho, pode ser alguém que conhece alguém que vai lhe auxiliar logo em seguida. Lembre-se, a Lilith está em semissextil, o Sol está em semissextil. Teremos isso vídeo depois da conjunção. Então você percebe justamente que há uma oportunidade de se aceitar e de explorar justamente os resultados dessa situação e o que se ganha com isso, o que se ganha integrando essas situações e sendo aquela pessoa amadurecida que sabe resolver os problemas com sensatez, entendendo que não há uma pessoa melhor que a outra porque errou menos ou errou mais, e sim há pessoas que têm mais experiências, né, ou mais malícia ou mais ingenuidade. Quando bem trabalhado, essa energia justamente é aquela que faz com que você tenha melhores clientes, alguém que pode indicar você para outras pessoas porque sabe que você é de confiança, alguém que pode integrar os seus problemas com outras pessoas, com um grupo de apoio e nesse caso fortalecer ainda mais o seu reconhecimento e sua autonomia sobre quem é você. Isso é um aspecto com Lilith, sempre vai abrir portas para essa integração ou claro, um escândalo iminente mesmo, alguém que todo onde vai morar sempre tem problemas com os vizinhos. Isso vai depender muito de como você integra essa maturidade que a energia lilithiana pede. Bem pessoal, é isso. Chegou até aqui, gosta do conteúdo, então já deixa o like. Se ainda não for inscrito no canal, já vai se inscrevendo. Até mais pessoal. Comente como é ter o vizinho Lilith, né? A energia da Lilith do lado, assim, o semissexto, como é que é esse tipo de interação entre você e as pessoas ao seu redor. Bem pessoal, até mais. Tchau, tchau.